Olá, tudo bem com todos vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um, episódio, terceiro episódio, hein? Do Doutor Parto Responde. Estamos aqui novamente para passar informações para vocês e falar que eu ajudo vocês a terem segurança da gestação ao parto. Vocês, profissionais de saúde, eu levo vocês a conduzirem gestantes da gestação ao parto sem medo e com segurança, e a você, gestante, também, a ter uma gestação sem medo e com segurança. Hoje, nós vamos falar de outro tema extremamente importante. Tá? É um tema polêmico, é um tema que envolve a questão da nova obstetrícia, da obstetrícia moderna, com um pouco do histórico do que se fazia anteriormente, né, na obstetrícia, que é parto normal na gestação gemelar, ou seja, na gestação de gêmeos, e parto normal na gestação de pélvicos. Logicamente que assim, cada tema desse daria para a gente conversar um tempão, né? Porque assim, existem várias questões que envolvem essas duas situações. Mas aqui a gente vai falar de modo geral e tentando passar a maior quantidade de informações. Primeiro, primeira parte, vamos dividir em duas, né? Vamos dividir em gemelar e depois em pélvico. Gestação gemelar. Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é o seguinte: a gestação gemelar, por si só, é uma condição de alto risco. Né? A gente considera, a gente acha o máximo, né? Todo mundo, né, gente? Eu também acho, e é muito lindo você ver uma mulher grávida de 2 bebês, né? Já é uma bênção, né? Uma mulher gerar um bebê, né? Imagina 2, né? É tudo muito lindo, né? Só que a gente tem que levar em consideração que, apesar de ser um fenômeno, né, da natureza, essa questão da gestação de gêmeos, é uma condição de alto risco. Tá? Então, a gestação de gêmeos, por si só, já é uma gestação de alto risco. Por quê? Porque ela aumenta a chance de morbidade por uma porção de coisa. Né? Ela pode ser mais hipertensa, pode ser mais diabética, né? Ela pode ter mais pré-eclâmpsia, ela pode ter mais complicações no pós-parto. Né? Então, é uma gravidez que ela precisa ser conduzida e acompanhada com olhares atentos, com profissionais atentos, né? Tanto no pré-natal, para trabalhar com essa gestante a questão das informações, né, das orientações e do preparo para o parto, seja ele qual for, e também durante o parto, para que essa paciente ela esteja munida de profissionais que saibam conduzir de forma adequada para que ela tenha, né, gestação e parto seguros. Tá? O que a gente quer é gestação e partos com segurança. Tá? Então, existem 3 variáveis, né, quando a gente fala em gestação de gêmeos. Né? Antes dessas 3 condições, eu vou falar para vocês que a cesariana, a gravidez de gemelar, ela tem indicação alargada de cesariana. Tá? Então, se você for buscar, né, em literatura internacional, nas bibliotecas, né, médicas internacionais, os estudos comparativos, né, comparando cesárea e parto normal, eles deixam muito em dúvida, né, e principalmente os estudos de uma década atrás, sobre a questão da cesariana e do parto normal. Mas, assim, uma coisa que eu vou falar para vocês é que a gestação gemelar ela precisa ser avaliada sobre a esfera de qual tipo de gestação gemelar e como estão as condições da mãe e dos bebês, até para você definir o que vai ser com essa gestante. Ok? Então, três condições, né? 3 variáveis que eu quero falar para vocês. Quantas bolsas tem nessa gestação? Né? É uma bolsa só para os 2? São 2 bolsas? Né?
Quantas placentas nós temos nessa gestação? São 2 placentas? São 2, né? É uma placenta apenas? Então, assim, e como é que estão as apresentações do bebê, dos bebês, né? O que é a apresentação? A apresentação é a parte do bebê que aparece na pelve da gestante e que a criança, quando a mãe entra em trabalho de parto, é a parte que desce pelo canal de parto. Ela desce pelo canal vaginal dessa gestante. Tá? Então, essas são as 3 variáveis que a gente tem que levar em consideração e tem que pensar sempre para a gente decidir, né, o que falar com sua gestante, o que orientar e como conduzir determinada situação. Vamos lá, condições. Gestações monomono, que a gente fala, que são as gestações de uma placenta e de uma bolsa amniótica. Essas gestantes, elas são gestantes de altíssimo risco, tá? Elas são gestantes que têm uma gravidade fetal muito grande, porque são pacientes cujos bebês eles têm uma relação de troca de capilares sanguíneos muito grande. Então, assim, o risco dessa gestação não é nem no parto, e sim na gravidez. Os protocolos institucionais, eles informam que essa gestação ela tem que ser interrompida, né, com protocolos rígidos e prematuramente, ou seja, mais ou menos 34, 35 semanas, essa gravidez tem que terminar. Por quê? Isso se não for antes. Porque os bebês eles têm um certo parasitismo entre eles. Um cresce muito mais do que o outro, um tira o fluxo de um e o outro fica sobrecarregado. Então, as gestações mono-mono, que são as gestações de placenta única e de bolsa única, são as gravidezes mais complicadas de gemelares. Tá? A gente fica preocupado desde o início, porque existe essa competição, né, por sangue, por crescimento. São gêmeos que eles são, né, estão numa condição muito complicada intrauterina. Então, o risco não é nem do parto, o risco é gestacional. Ele vem antes, tá? Então, nesses casos, a indicação é cesariana, tá? E porque é uma condição de altíssimo risco e que os bebês realmente eles podem, inclusive, morrerem intraútero, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Tem que acompanhar muito de perto essas pacientes, tem que ser um acompanhamento ultra especializado e ultra minucioso, tá? Lembrando que a definição dessas questões aí de placenta única, bolsa única, elas acontecem já no primeiro trimestre. Às vezes, a primeira ultrassonografia pode até confundir, né? Mas até 12 semanas a gente tem certeza, né, sobre o tipo de gravidez que está aí na gestante. Tá? Então, essa condição nunca é parto normal. Tá? O primeiro bebê pélvico, em qualquer tipo de gestação gemelar, é indicação de cesariana, porque quando um primeiro bebê está pélvico, pode acontecer o engate das cabeças, tá? Então, uma cabeça engatar na outra cabeça do bebê que está cefálico, tá? Então, nessa condição de bebê gemelar e com primeiro pélvico, não se indica parto normal, tá? Essa condição é cesariana. E as demais? Vamos lá. As demais a gente vai conversar agora. Dicoriônico e geminiótico, ou seja, tem 2 bolsas e tem 2 placentas. Pode ter parto normal? Se o primeiro for cefálico, sim. Né? Se o primeiro for pélvico, não, porque entra nessa condição do engate das cabeças. Tá? Se o primeiro for cefálico, pode ter parto normal. O segundo vai vir pélvico. Né? Ou vai vir cefálico
Porque quando o primeiro bebê nasce, às vezes o segundo bebê faz uma cambalhota dentro do útero. Não precisa nem de fazer uma versão. O bebê ele já desce virando, né? Então, assim, nesse tipo de parto, pode acontecer a cambalhota. Então, o segundo pélvico ou o segundo cefálico, tá? Não importa muito. Pois lá você está perguntando aqui, nas gestações monomonos, não existe nem a possibilidade de indução, mesmo que prematuro? A resposta é não, Laisa, tá? Porque por peculiaridades da gestação em que a placenta é única e que a troca, existem trocas, né, de capilares sanguíneos entre os dois bebês, tá? O risco de sair um bebê e o outro não sair depois, é um risco aumentadíssimo, tá? Então, a literatura, ela é inquestionável quanto à indicação de cesariana nesses casos, tá? De mono-mono. Não existe nem a possibilidade de indução, tá bom? Na gestação de Di, então, como eu estava falando, o primeiro cefálico, ok, pode parir. 2 placentas, 2 bolsas, pode parto normal. Ah, mas a maioria dos médicos não vai assistir parto normal. Tá, é uma decisão deles, né? Como eu disse para vocês no início, a indicação é a largada de cesariana, né? Porque a gestante que quer parir de gêmeos, ela tem que ter ciência de que é uma gestação, né, de alto risco, que precisa ser muito bem conduzida e por profissionais seguros, tá? Tem que ter segurança. Se não tiver segurança, tá? É, se a equipe não tiver segura disso aí, né, vale o parto mais seguro. Mas não é indicação de cesariana, tá? Não contraindica o parto normal se o primeiro tiver cefálico, ok? Vamos lá. Gestação. Qual é o risco de parto normal e cesárea para gemelar de Di? Né? A Bárbara está perguntando. Olha só, se o primeiro tiver cefálico, como eu disse agora, parto normal, né? Lembrando que a morbidade para a mulher sempre é maior de cesariana, né? Ela parindo cesariana em qualquer condição, né? A cesariana ela é o maior risco que uma mulher pode ter, né, né, na, nas boas práticas, as diretrizes do Ministério da Saúde. Então, ela pode ter parto normal, sim. Nas gestações monodi, tá? Tainara prodígio, essa gestação ela é a condição mais polêmica. Por quê? Não impede parto normal, tá? Se o primeiro tiver cefálico. Tá? Mas ela é uma condição que é mais arriscada ainda. Por quê? Como tem uma placenta só, a gente tem que ficar de olho no segundo. Tá? Por quê? A placenta pode descolar depois da saída do primeiro, descolar parcialmente. Então você tem que ficar de olho, né? Tem que ser uma gravidez, um parto em que os dois bebês nasçam um atrás do outro. E até que a natureza faz, sabe, muito sabiamente, com que os dois bebês nasçam logo, tá? Nessas gestações, né, com 2 bolsas e uma placenta, os bebês vêm normalmente um atrás do outro, tá? Na grande maioria das vezes. E isso é maravilhoso, porque isso é o que pode ter mais seguro, né, na questão do parto, da gestação monodi, tá? Mas é um risco que precisa ser compartilhado, tá? Então, assim, a decisão precisa ser da gestante. E outra questão, Tainara, tem que estar tudo bem, né? Porque às vezes a gestação monodi também tem problemas de deficiência de fluxo, de restrições de crescimento de um dos fetos, tá? Então isso aí pode causar aí ainda mais gravidade à gestação e pode, né, impedir. Mas a princípio também não é indicação de cesariana, tá? Então gestação monodi com o primeiro cefálico, parto normal possível? Sim. Gestação de possível no SUS? Possível, Bárbara, possível, com certeza. Se tiver cefálico, se tiver trabalho de parto, se fazer ativa, né? O primeiro lá, normalmente o primeiro neném dá-se rápido, né?
na gravidez de gêmeos, porque tem um em cima do outro, né? Então, acho que um bebê fica fazendo peso sobre o outro. Então, normalmente, quando chega com uma apresentação bem baixa já. É possível, né? É possível se você encontrar, né, plantonistas de coragem para isso, né? Então, assim, quantos partos eu já assisti de supetão? Eu lembro quando eu era recém-formado ou acadêmico de medicina em maternidades, em que a gente nem sabia que era gemelar e chegava lá, o primeiro, já com 10 centímetros, nascia e acontecia tudo muito bem, né? A gente tem que ter em mente, né, que em qualquer condição, logicamente que existem as exceções, as indicações absolutas de cesariana, tá? Que reduziram a mortalidade, né, materna e fetal em muito, mas para essas condições de indicação relativa, eu quero falar para vocês que a cesariana moderna só tem 100 anos, tá? Então, assim, como é que era antes, né? Como é que se conduzia? Se paria, né? Então, na verdade, nesses casos aí, pode parir com tranquilidade, né? Com um profissional, né, que te acompanhe. No SUS também é possível, né? Logicamente que tanto no SUS como em hospitais privados existe uma variável de profissionais que vão ter entendimentos e pensamentos diferentes, tá? Mas isso aí, quem vai para o plantão, né, tem que ter ciência de que realmente pode acontecer de você ter um profissional ali que não tem segurança ou que não concorde, né, com o que está sendo falado. E uma outra coisa que eu quero falar para vocês sobre pélvica, a última coisa para falar sobre pélvica é o seguinte: a gestante tem. Desculpa, sobre pélvica não, sobre gêmeos, sobre gemelar. É porque eu estou com a cabeça no pélvico, eu adoro pélvico, né? Então, aí quando já fala que vai falar de pélvico, eu já me empolgo. Então, assim, gemelar, né? A mulher tem que querer, né? A mulher tem que estar junto da equipe. Ela tem que estar convencida, né, de que ela quer parir, porque é um parto mais difícil, são 2 bebês, né? Então, isso realmente aumenta, né, as chances de algumas complicações. Então, você tem que ter muita confiança no seu corpo e no profissional que tá acompanhando, tá? Mas, a nível de Brasil, a indicação é a largada de gemelar em todas as condições, tá? Então, todas as condições de gemelar, se o plantonista não achar que a gestante está segura, ele vai indicar cesariana, sim, tá? Porque, principalmente que tem esse questionamento de literatura, né? Então, esse questionamento de literatura internacional das bibliotecas mundiais, os grandes trabalhos, ainda, né, com peso, né, acaba que faz com que o profissional ele sempre fique bastante em dúvida, tá? Vamos lá, vamos trocar agora de assunto e vamos falar sobre a apresentação pélvica, tá? A apresentação pélvica, aqui, deixa eu ver aqui, Fernandinha, uma amiga minha, grande amiga, que trabalhou comigo em Cariacica, né, profissional de enfermagem, falando, né, lembrando que antigamente em Cariacica, quando a gente trabalhava lá, chegava de surpresa os gemelares, né? E às vezes a mãe nem sabia que estava grávida de gêmeos, porque não tinha o pré-natal adequado e não tinha nenhuma ultrassonografia para saber. Isso é verdade. Isso acontecia mesmo, Fernandinho. Grávida de gêmeos de alto risco. A gestação gemelar é gestação de alto risco. Então tem que nascer no alto risco? Se for a termo, não, Renara, né? Se for a termo, pode parir na gestação de risco habitual, da maternidade de risco habitual. Se for prematuro, na gestação de alto risco, tá? Nas maternidades de alto risco. Mas nas maternidades de risco habitual, se ela chegar a 37 semanas, ela pode ser internada lá, desde que ela esteja com todo o pré-natal direitinho, desde que ela não seja hipertensa, que ela seja diabética e que tenha uma condição de alto risco né, que obrigue ela a ir para uma maternidade de alto risco. Mas se for só pela condição de gemelar, não. Pode ir para a maternidade de risco habitual. Pélvico. Pélvico é o seguinte, gente. A cesariana, como eu disse para vocês, só tem 100 anos. Né? Então, antigamente, as mulheres pariam. Logicamente que as mulheres de antigamente, as nossas avós, bisavós, elas tinham o dobro
ou 10 vezes mais o poder que as mulheres têm hoje, né? Esse poder que foi retirado, né, das mulheres pela própria sociedade, pelo próprio avanço da ciência e institucionalização dos partos, né? Os partos deixaram de ser procedimentos, de serem eventos da mulher e passaram a ser procedimentos hospitalares, né? E isso daí complicou bastante, né? Porque diminuiu a potência das mulheres. Os pélvicos são indicação absoluta de cesariana? Não. Até um tempo atrás existia uma separação de pélvico imprimípara e pélvico em mulheres que já tiveram filhos, né? Então, assim, aquela mulher que nunca teve filho com o bebê sentado, ou aquela mulher que já tinha tido filhos de parto normal, né? Ela já teria a pelve experimentada, né? Já tinha passado um bebê ali, e que separava as mulheres nessas duas condições. Realmente, quando você tem uma mulher que já tem um parto normal, né, cefálico anterior, você, né, a literatura consensa, né, de que essa mulher ela tem sim condições de parir de parto normal, e a gestação dela não é de risco, tá? Então, ela pode parir o segundo pélvico tranquilamente. Quando a mulher é gestante de bebê pélvico e ela nunca pariu antes, existe um questionamento, sim, de literatura falando que para o bebê o risco é o mesmo da cesariana e para a gestante o risco é menor. Tá? Então, se você for comparar, né, um grupo, né, de mulheres submetidas à cesariana e um grupo daquelas que pariram bebê pélvico, sendo mulheres gestantes de primeira vez, a chance de complicações para os bebês é a mesma da cesariana, né, ou seja, desconfortos respiratórios, complicações relacionadas ao parto, mas com certeza para as mulheres foi menor. Tá? Então, é possível, é indicação de cesariana? Apresentação pélvica? Não, não é. Nunca foi, tá? E eu acho que nunca vai ser. Mas as pessoas operam cada vez mais. Por quê? As pessoas estão cada vez menos preparadas para acompanhar partos pélvicos, os profissionais bancam cada vez menos. Por quê? Porque o Brasil é o campeão de cesarianas, né, gente? É um dos campeões mundiais de cesariana. Então, acaba virando mais uma indicação de cesariana. Acaba que os residentes, né, os estudantes, acabam não tendo mais segurança para acompanhar, porque nunca fizeram. Né? Eu conheço profissionais de saúde aí que nunca assistiram pélvico, e quando chega um pélvico, sai correndo para o centro cirúrgico, simplesmente porque não tem a menor experiência com isso. Tá? Então, assim, na verdade, então, assim, é bem questionável essa questão do pélvico. É um parto mais sério, né? A gente chama, né? Eu lembro que em literatura antiga a gente chamava o pélvico como parte das dificuldades crescentes, né? Porque cada parte que saía do bebê era uma parte considerada mais difícil do que a anterior, né? E a gente tem como a última parte da saída a cabeça do bebê, que é quando a gente tem medo, né, da cabeça sair, de dar aquela agarradinha na cabeça, tá? Então, assim, vou te falar que boa parte disso é lenda urbana, tá? Por quê? A maioria dos pélvicos nasce igual quiabo, né? Então, a assistência ao parto pélvico mudou muito, né? Antigamente se assistia ao parto pélvico de uma forma extremamente invasiva, né? E com um excesso de manobras, que esses excessos de manobras até eram as causas do bebê não nascer tão bem. O bebê de pélvico sempre nascia bem deprimido. E agora não, agora o parto pélvico você tem uma condução mais de olhar, né, mais passiva do parto pélvico. Então, assim, com isso, os bebês têm nascido muito melhores e a gente vê que a grande maioria deles nasce assim, rapidinho, né? Então, assim, é um parto que o bebê nasce e nasce que vem com tudo, né? Essa questão da cabeça, isso vai agarrar a cabeça, gente, isso aí é muito raro, tá? É muito raro de acontecer, tá? É muito raro. São situações ocasionais, né?
de bebê de cabeça muito grande, desproporção cefalopélvica muito grande. Então, assim, eu já assisti vários partos pélvicos e, graças a Deus, não tive problema maior com isso. Então, assim, essa questão da cabeça derradeira, né? Que chamam de é a cabeça derradeira quando ocorre o engate da cabeça. Primeiro, vou falar para vocês, se acontecer e, né, eventualmente, da cabeça do bebê não sair, existem manobras que você faz para identificar e para facilitar a saída dessa cabeça, né? E segundo, na grande maioria das vezes não vai haver necessidade, porque o bebê vai sair igual um quiabo, tá? Então, assim, com isso, né, eu encerro a live de hoje. Uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, para encerrar essa live, é que para os bebês pélvicos existem manobras que podem ser feitas, existem procedimentos que podem ser feitos para estimular a rotação do bebê, né? Medidas não farmacológicas, né? Acupuntura, osteopatia, uma porção de coisa que, né, exercícios gestacionais e a versão cefálica externa, né? Que é a versão do bebê feita idealmente entre 37 e 38 semanas e que vira o bebê em metade das vezes aí, e é uma manobra muito segura, tá? Foi demonizada por anos, por décadas, mas ela é muito segura, tá? Tem seus riscos? Tem, é um procedimento, né? Mas ela é muito segura e ela é possível, tá? E ela pode se fazer necessária, tá bom? Até a próxima live, vai falar sobre período expulsivo, né? Olha só que legal, né? Vocês têm alguma dúvida sobre período expulsivo, né? Eu acho que tem, viu? Porque o período expulsivo é uma questão assim extremamente polêmica, né? Então, espero vocês na live para conversar sobre período expulsivo. Vai ser uma aula bem legal, bem interessante. Um abraço a todos.